Vamos falar dos últimos acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil. Vamos. Que tá com um jogo muito voltado pro grupo Gnomo Puxadinho, né, Voz do Além? Tão favorecidos nesse momento. Exatamente. Ontem a gente fez uma live, aliás, a gente tá colocando vídeos e lives também, então ativa as notificações pra você ficar ligado. E logo depois do programa, que consagrou aí a Giovana como a nova líder, a gente fez essa live, comentou um pouco sobre tudo o que aconteceu, como foi a prova. Então, se você não assistiu, depois dá uma olhada no último vídeo. Sim. Porque com a Giovana sendo líder aí, a gente tem o Gnomo Puxadinho um pouco à frente do grupo Fadas nesse próximo paredão. Eu diria bem à frente. Bem né? à frente, momento, né? Sim. Porque o que acontece? É uma dinâmica dessa semana que a liderança ela tem um papel fundamental. Giovana entrou aí dentro do quarto, viu as fotos da família, também descobriu que levou 17 votos. Meu amor, imagina. Nossa, a pessoa fica até mal, cara. Principalmente de Juninho, Alane, Matheus e Fernanda. E aí a dinâmica dessa semana, como eu tava falando, ela tem uma importância muito grande da liderança. Muito. Porque a mira do líder que acontece nessa noite da sexta e que vai ser indicado aí, pré-indicado ao paredão 5 pessoas pela Giovana, ela também vai ser grande parte da dinâmica. Sim. Porque a gente vai ver aí a Giovana indicando uma dessas 5 pessoas, depois a casa votando num voto aberto numa outra dessas 4 pessoas que sobrarem. Sim. Depois a gente tem o voto da casa no confessionário em todo mundo. E por fim, essas 5 pessoas da mira em consenso vão indicar num contragolpe uma outra pessoa. E junto disso tudo, tem o poder coringa. Sim. Poder coringa que também é muito importante. Muito. Se chama poder da verdade. E é um poder que vai poder, se quiser, barrar aí a imunidade que o anjo vai dar pra alguma pessoa. Na live de ontem mesmo a gente estava comentando que é uma dinâmica muito boa da semana. Exatamente. E até agora é a melhor da temporada, né? É a dinâmica que deixa tudo mais bagunçado, Mais bagunçado. né? Compromete todo mundo no B.O. Exatamente. E nessa sexta-feira de manhã, eles aí competiram pelo perde-ganha, que é aquela dinâmica que acontece no confessionário, onde as pessoas podem perder ou ganhar estalecas de acordo com a sorte. Sempre essas numerações aqui embaixo modificam muito, né? Sim. E você Não, na real, era sempre a mesma. Eu acho que desde a semana passada eles começaram a mudar. Então, aí modificou, né? Isso. Dessa semana aí a gente tem o maior número, 1.500 estalecas pra poder ganhar, mas também tem 1.200 estalecas pra poder perder, que foi o caso do BIM. Pra quem não conhece essa dinâmica, a pessoa entra com o saldo dela inicial, a quantidade que ela já tem de estalecas, ela joga o perde-ganha e aí ela vai somar ou subtrair essa quantidade e vai ter um saldo total. A partir daí, a pessoa ali na tela vai escolher se ela vai querer participar do poder da verdade, que é esse poder coringa, ou não. Aliás, Fernanda ficou bem encucada, porque quando ela entrou lá, ela olhou e falou assim, poder da verdade? Peraí, a Pitel tá com poder falso. Então, provavelmente, ela e Pitel vão conversar sobre isso. Ela linkou o verdadeiro com o falso, né? Provavelmente eles têm uma ligação. Ela pensando aí, a gente que sabe aqui fora que o poder falso não é nada, mas lá dentro eles estão pensando sobre essa possibilidade. E faz um sentido fazer esse link, né? Faz. Talvez até pensem que os poderes são complementares, alguma coisa eu nesse acho sentido. que o Boninho não é inocente, ele fez isso de propósito. Com certeza, Fez. com certeza. E aí a gente tem então Raquel dando um lance de 4.510 estalecas e Raquel pegando então o poder coringa. Então se a gente para pra pensar, a gente tem 2 pessoas do puxadinho até agora, que são as 2 remanescentes, né? As 2 pessoas que sobraram. Puxadinho tá grandão, cara. O grupo puxadinho Você aí. lembra que quando Raquel pegou a liderança, o puxadinho ficou em voga. Aí depois sumiu de novo, desapareceu. Que é bem comum, né, eles sumirem quando eles não têm poder. É o normal, na real. E agora estão voltando com tudo, olha aí. Então o que vai acontecer? Agora o grupo Fada precisa muito desse anjo, mas mesmo ganhando o anjo, a Raquel o anjo que ele é autoimune e pode imunizar alguém, e a Raquel vai ter esse poder de barrar essa imunidade que o anjo vai dar. Ou não. A autoimunidade, claro que não tem como mexer, mas essa imunidade que o anjo ia passar. Então, se o grupo Fada pega, a gente já pode considerar que a Raquel vai barrar essa imunidade. Sim. Se o grupo Gnomo Puxadinho pega, aí
com certeza tem grande probabilidade do grupo Fada irem 3 pessoas pro paredão. Né? Esse que é um paredão triplo com bate e volta, como acontece comumente aí. Probabilidade ainda porque isso que você disse, né? Ainda tem o bate e volta. Ainda tem o bate e volta. A gente viu aí durante a madrugada as pessoas comentando bastante sobre essa liderança, principalmente o grupo Fada. Beatriz falou ali que ela acha que ela vai ser mandada pela líder Giovana. Aliás, Beatriz que colocou a mira na Giovana na última liderança da última semana e ficou até em dúvida entre Yasmin e Giovana, lembra? Sim. Que ela tinha essa dúvida. Então ela levanta essa possibilidade da Giovana indicar ela ao paredão, e o Matheus lembra que ali no Gnomo Puxadinho, na verdade não é a pessoa que decide. Segundo a visão do Matheus, é o próprio grupo quem decide, né? Eles fazem tipo reunião de condomínio, né? Exato. Fazem ata. E aí, na live de ontem, eu até tava falando, eu acho que a Giovana vai mandar o Davi. A gente comentou isso. Só que ela tá pensando o seguinte, ela tá pensando de uma maneira bem estratégica, assim, bem coerente. Que os gnomos vão em cima do Davi. Então, é exatamente isso. E ela vai em cima da Beatriz. Então a Beatriz, ela não tá tão errada no pensamento dela. Porque é isso que acontece no Gnomo, essa conversa. A Giovana fala da possibilidade dela indicar a Beatriz, e ela também quer colocar na mira, talvez, a Alane e também Matheus. Ela que tá imaginando, por enquanto, 3 pessoas, né? Eles sabem que, por enquanto, até agora, no jogo, foi de 3 a 5 pessoas na mira, né? Sim. Então eles ficam aí nessa dúvida. Eles conversam bastante sobre as possibilidades que tem aí de colocar as pessoas, ficam indagando, mas o que acontece é que a Giovana, ela tem essa primeira opção. A Fernanda até pergunta, eles estão ali juntos perguntando, a Fernanda fala assim, a gente tá jogando junto, né? A gente tá combinando voto, correto? Aí todo mundo, sim, correto. Aí a Fernanda fala, se hipoteticamente ela colocar a Bia direto, sobram os outros. Aí temos que saber os nomes dos outros. Se ela botar a Alane, temos que ver os outros. Se ela botar o Davi, a gente tem que ver os outros. E aí a Pitel pergunta ali as pessoas que estão principalmente mais possíveis aí ao paredão, que segundo ela é ela, Fernanda, Bin e Lucas. A Pitel pergunta se alguém tem alguma prioridade de ir ao paredão com alguém dos Fadas. Sim. Todo mundo comenta que tanto faz e tudo mais. E aí a Pitel fala, então bora no Davi? Aí todo mundo comenta que ele é uma opção pra maioria das pessoas. Sim. Inclusive, a Lady deixa claro que ela não vota na Beatriz, que a Alane talvez, mas na Beatriz de jeito nenhum. E a Raquel fala que ela não vota na Isabelle. Então meio que fica aí decidido pra votarem no Davi, enquanto a Giovana vai na Beatriz. A Giovana pede uma calma, fala assim, não, gente, calma, ainda tem que ver. A prova do anjo ainda tem. A prova do anjo ainda vai acontecer e tal. Mas ela fala que com certeza ela vai estralar a Beatriz no Sincerão. Diz ela que ela vai falar muito com a Beatriz. Então, a mira do líder pra Beatriz, Alane e Matheus é quase certeira. E talvez aí também o Davi e mais uma quinta pessoa. Sim. A gente comentou na live também sobre quem seria essa quinta pessoa, já que a Isabelle é muito próxima da Giovana e ela talvez escolheria alguém aí do Gnomo Puxadinho. Sim. Na própria live, os baldocinhos comentaram muito sobre a possibilidade do Bin. E a gente lembrou que a Giovana já falou sobre isso uma vez. Uma vez na academia, ela comentou que ela poderia indicar o Bin à mira do líder se um dia ela fosse líder. Mesmo que um dia eles já tivessem tido um trelelê aí, né? Um ensaio de um namoro, ainda assim, nada disso tá contando, não. E aí o que acontece é que depois na cozinha começa aí uma grande treta que é o começo e ela ainda vai continuar no dia de hoje. Sim. Que é uma treta entre 2 amigos, Lucas e Bin. 2 pessoas que são aliadas no jogo e têm afetivamente também uma proximidade. Por quê? O que acontece ali? Eles estavam conversando sobre a questão do Namira e tudo mais, e aí o Lucas fala o seguinte, ele diz, eu já tô até pensando, se vier 5 pulseiras, botar uma do lado de cá, Giovana. Porque a Giovana deixa claro, inclusive, que ela chamou o Lucas pro VIP porque ele é uma pessoa que pensa muito no jogo. Sim. Então você percebe que apesar deles terem criticado muito, falando que o Davi era o vice-prefeito, o vice-líder na liderança da Beatriz, a própria Giovana já deixa claro que o Lucas vai ser uma pessoa que vai ser vice-líder dela aí. E aí o Lucas fala assim, uma pulseira do lado de cá, que se tiver que imunizar, mas não vai acontecer isso de novo não. Aí eles comentam sobre isso. O que acontece? A Giovana fala que é preciso ver a quantidade de pulseiras e o Lucas fala, 5 alvos, ele repete, botar um do lado de cá, porque se alguém tiver que imunizar, tem que estar com alvo. E aí a Pitel fala, podia botar, podia botar alguém que não tem tanta desconfiança, o Bin.
o Bin de pulseira. Aí o Lucas fala, ele meio que concorda. E aí a Giovanna, ela vai e admite. Ela fala assim, é por aí mesmo. Então você vê que o Lucas comenta sobre a possibilidade de colocar alguém do grupo deles pra poder, se tiver a imunidade, essa pessoa ganhar a imunidade. Sim. Mas ao mesmo tempo ele fala que talvez isso não vá repetir. Mas ele insiste que se tiverem 5 pulseiras seria interessante. A Pitel então levanta o nome do Bin, já que a Giovanna, ele talvez seria o nome mais crível para as pessoas do Fado acreditarem, já que a Giovanna teve um rompimento com ele. Segundo a Pitel, esse seria o argumento. Sim. Mas a gente também sabe que Pitel não se dá muito bem com o Bin, né? E é um jogo. E aí o Lucas vai falando e a Giovanna admite que esse seria mesmo uma possibilidade. Seria a possibilidade do Bin. O que acontece é que essa conversa chega até o quarto gnomo pela própria Pitel. Ela comenta da conversa que eles estavam tendo ali de uma forma assim despretensiosa, sem levar em consideração tanto que o nome do Bin foi citado dessa forma. O Bin escuta porque ele tá no quarto, mas ele não leva como uma forma de proteção ou de possibilidade de imunidade. Ele fica muito chateado, principalmente com o Lucas, que é esse aliado dele. Sim, Bin que tá aí numa fase muito baixo astral, introspectiva, né? Então eu acho que isso afeta ele num lugar mais de tipo, caraca, quando eu achei que eu podia confiar em alguém, essa pessoa vai lá e me trai. Lembrando sabe? que o Bin também vem muito falando sobre jogo solitário, ele vem criando essa narrativa. E eu acho interessante porque a gente fala muito sobre o trem da oportunidade da narrativa passar, e o Bin não deixa esse trem passar. Não. Ele sobe nele. Sim. E isso é muito interessante, porque ele vai comentar com a Fernanda na cozinha que ele tá incomodado com isso. Ele fala assim, eu tô intrigado com um bagulho aqui, bolado. Se eu fosse líder e ali tivesse somente 4 opções na pulseira de alvo, e eu, vamos supor, falasse assim, no Matheus eu não voto, e alvo é alvo. Você, por um acaso, Fernanda, levantaria a hipótese de eu colocar um alvo na Pitel? Aí a Fernanda não consegue entender muito bem o que o Bin tá falando. Ela fala, eu não posso me meter nas suas coisas. Aí ele, não, eu tô falando porque o Lucas levantou a hipótese de colocar o alvo em mim, sendo que ele é meu parceiro. Aí a Fernanda fala assim, entendi aonde você quer chegar, porque a Pitel falou no quarto que todo mundo levantou esse nome, né? E aí o Bin fala, quem levantou foi o Lucas. Na verdade, quem levantou foi a Pitel, mas o Lucas concorda. Agora, a ideia de colocar essa quinta pessoa e ser uma pessoa do grupo vem do Lucas, né? Aí a Lady chega ali, ela passa pela cozinha. Na hora que ela passa, eles mudam um pouco de assunto, né? Aí o Bin continua falando depois e a Fernanda vai e alerta ele. Ela fala assim, toma cuidado, porque a Lady passou aqui. Aí o Bin fala, não tem problema, eu vou falar na cara dele. Aí a Fernanda fala assim, não, mas eu tô falando mais porque ela pode acabar fazendo leve trás e isso vai ser muito ruim. Aí o Bin diz, saber que seu parceiro levanta uma questão dessa chega até a ser ridículo. Aí a Fernanda insiste com o Bin, fala que não foi essa história que ela ouviu, pede pro Bin confirmar com a Pitel e ainda explica que tem 5 pulseiras na mira e que não acontece dessa forma. Inclusive lembra ele que em determinado momento, quando ele foi líder, ele colocou a Vanessa e o Rodriguinho com a pulseira, mas aí o Bin fala que foi diferente, que naquele momento ele justifica que ele conversou com os dois antes e que tudo não passou de uma estratégia. Então a gente vê aí o Bin bem chateado com a situação, comentando com a Fernanda, e aí ele conversa com ela lá no quarto depois, durante vários momentos sobre isso, sobre ele estar chateado e tudo, até que a Pitel chega lá e a Fernanda vai perguntar pra ela na frente do Bin. Chama na chincha já pra esclarecer. Como é que aconteceu essa conversa? Aí a Pitel diz, Lucas disse, eu tava pensando aqui, talvez não tenha novamente a questão de imunizar os da pulseira ou nada do tipo, mas como já aconteceu, dá a pulseira pra alguém do lado de cá. Eu peguei e disse, Bin é o que menos levanta possibilidades, menos levanta dúvidas em relação a isso. Porque de todos que eu vejo, a única quebra que ele teve que ela teve, a Giovanna, foi com o Bin. Mas eu sei que ela não vai votar no Bin agora. Aí o Lucas falou, sim, sim. Aí a Pitel continua. Quando eu cheguei aqui e falei, o Bin disse que já imaginava que fosse ele. Aí o Bin fala, eu imaginava por ela, não pelo Lucas. Aí a Pitel fala, porque o Lucas estava pensando na estratégia, ele não estava pensando em mandar você pro paredão.
Aí o Bin já logo fala, não, isso daí não é estratégia, alvo é alvo. Então o Bin fica muito chateado com a situação. Aí ele chega e sai do quarto e a Pitel e a Fernanda continuam comentando. A Fernanda diz que perguntou pro Bin, vai fazer o que com isso? Você vai peitar ele, vai perguntar qual foi? Porque a gente não tava lá. Eu falei, Bin, isso tudo é fofoca, especulação, a gente não tava lá. A Pitel falou isso 2 vezes, ele disse. E eu vim aqui e te perguntei e você falou bem diferente do que ele estava acreditando. E a Pitel fala, ele não levantou o nome dele na intenção de vou jogar você na fogueira antes de mim. E a Fernanda diz que é isso que o Bin tá achando. Então você vê que vai acontecer aí um momento de uma tensão entre Bin e Lucas. Sim. Acho que essa conversa vai acontecer durante a parte de hoje da sexta-feira. A gente tá de olho pra trazer pra vocês. Sim. Mas eu acho muito interessante uma outra coisa, Voz do Além, que é a questão de o Bin não só pegar o trem da narrativa, como ele deixar esse trem aumentarem os vagões. Porque o que a gente percebe nessa casa, nesse elenco do BBB 24, é que ou eles não resolvem nada na hora pra guardar pro Sincerão, e o trem passa, a história passa e fica por isso mesmo. Sim, ou são pessoas que resolvem muito rápido. E aí só tem a locomotiva do trem em 2 vagões. Tá. Sendo que a composição pode caber muito mais vagões. Sim. Quando o Bin não resolve com o Lucas na mesma noite, ele deixa essa história aumentar. Com certeza essa história cria mais narrativa, vai pra edição e é bom pra ele. É, porque fica igual aquele filme da Sessão da Tarde, você lembra? Qual? Do trem desgovernado? Nossa, aquele filme Lembra dava uma do agonia, filme? gente. Você lembra desse filme? Nossa, teve um trem desgovernado, o carro desgovernado. Máxima. Tinha o ônibus e tinha velocidade ônibus. máxima do ônibus. Tinha várias velocidades. Daí, tinha várias velocidades. É então o isso Bin, daí. ele deixa essa Que história criar um pouco mais. favorece o jogo dele, né? Exatamente, exatamente. E eu vejo que também ele fica com uma rusga com as meninas também. Não sei se isso faz parte do jogo dele também. Tanto é que tem uma hora ali que ele vai falar que surge aquele assunto de novo do professorzinho de história. Já vamos chegar lá. Lembra? Porque, na verdade, ele tem uma rusga com a Pitel. Com a Fernanda ele fez as pazes, mas é a Fernanda que fica muito jogando na cara dele a questão dele ter falado mal dela, mesmo ele já dizendo que não lembra e que não é do jeito que ela pensou, né? O que acontece é que a Pitel e a Fernanda ficam sozinhas, elas falam sobre isso do Bin, e a Pitel também comenta sobre a Giovana. Ela fala que a Giovana tava falando que talvez ela levaria a Fernanda pro VIP, mas ela levou o Lucas porque precisava de uma cabeça pensante, por causa de estratégia e tal. Aí a Fernanda logo fala pra ela assim, não, relaxa, eu acho que é uma questão de prioridade, e você prefeitou muito bem lá atrás. As pessoas sempre colocam você antes de mim e tá tudo ótimo. Não tenho ciúmes em relação a isso. Mas a gente vê que a Fernanda deixa muito claro pra Giovana, né? Isso já vem acontecendo cada vez mais que a Fernanda se aproxima do Bin, o quanto talvez há um incômodo da Giovana, quer dizer, da Fernanda, em relação da Pitel ter conseguido aí fazer mais abrir conversas, né? Conversado com mais pessoas da casa, ter feito mais amizades, e o quanto isso coloca a Pitel sempre numa escolha à frente da Fernanda. Uma coisa que lá atrás a Fernanda até incentivava ela a fazer, né? Exatamente. E aí a Pitel também fala com a Fernanda que ela quase contou pro Lucas sobre o poder do falso. E aí ela fala, não, eu quase disse, mas eu não disse. Aí a Pitel, inclusive, comenta que acha que essa história que as duas criaram acabou virando algo maior do que ela é. Sim, pode dar uma merda depois, mas a Fernanda fala pra ela, mas a ideia não era essa? Eles acharem que pode ir uma galera deles, que esse poder manda alguém. Deixa continuar assim. A questão é a seguinte, Pitel. Se você quiser contar, tudo bem, você tá no seu direito. Você faz o que você quiser sobre suas escolhas. Mas eu acho que é melhor preservar algumas coisas pra poder não abrir pra todo mundo. Porque elas combinaram de não contar pra todo mundo, né? Mas o que eu digo que pode dar BO depois é entre os próprios gnomos. Tipo assim, vocês não abriram pra gente, sabe? Ah, entendi. Ficou só entre vocês duas. Uma coisa é não falar pros fadas. Outra coisa é não falar aqui entre a gente. A gente não é um grupo. Ela não tava falando ali antes. Gente, a gente tá aqui combinando o voto, não é? Como é que ela não abre esse jogo? Pode ser. Vai ficar difícil. E aí a Pitel fala que não vai revelar nada e a Fernanda diz pra ela assim, você quer jogar com o Lucas até quando? Porque se você quiser contar pra ele, beleza.
Só que saiba que uma próxima vez ele vai achar e se priorizar antes de qualquer pessoa. Então a Fernanda deixa muito claro aí pra Pitel que ela não confia no Lucas, ela já tem falado sobre isso. Existe um ciúme que ela já deixou claro também, Sim, a Fernanda, também. né? Da aproximação da Pitel com o Lucas. Mas ela já deixa aí pra Pitel, ó, se você quiser você conta, mas se ele tiver que priorizar alguém, esse alguém vai ser ele, não vai ser você. E aí a Pitel fala que não vai contar e tá tudo bem. Sim. Até que tem um momento que depois, sozinhos no quarto, Bim e Fernanda, eles começam a comentar sobre isso que o Voz do Além falou, da questão lá do professorzinho de história, lembra? Vocês lembram? Que supostamente o Bim teria chamado o Michel de professorzinho. Supostamente não chamou porque Então, a gente tem isso gravado, né? supostamente foi a fofoca que espalhou. Depois até o próprio Tadeu, no discurso, num dos discursos de eliminação do Michel. ele comenta que não teve isso, né? Só que essa história volta à tona. E aí a Fernanda questiona o Bim sobre isso, né? Chega nesse momento aí, em algum momento da conversa, que esse assunto volta à tona e eles têm um breve desentendimento. O Bim fala que ele não disse isso e a Fernanda fala assim, não, mas qual que é a lógica? 5 pessoas ouviram você dizer e você disse que não falou. E aí você percebe mais uma vez que a Fernanda, apesar de ter se aproximado do Bim, ter um carinho por ele, falar que quer ter uma amizade com ele aqui fora, ela não confia nele. Não confia. Ela questiona ele o tempo todo. E assim, é muito interessante porque 5 pessoas falaram uma coisa, uma pessoa falar outra. Aí você fala, 5 pessoas tem mais probabilidade. Mas o Tadeu disse isso no discurso e as pessoas não pegaram isso. Sim. Até hoje, voltando nessa história. Então, assim, eu tenho uma questão do Bim que tá passando. Ele cavou uma história no início de ser uma pessoa solitária, no sentido de todo mundo ter excluído ele. Sim. A gente pontuou aqui várias vezes que era uma história muito mais cavada por ele do que realmente aconteceu. Mas agora eu vejo que essa história pode estar acontecendo e ele não tá pegando esse trem. E o povo tá dando estofo pra ele, né? Era a hora dele virar e falar, Fernanda, se você não acredita em mim, beijo. E sai dali. E aí ele já tem também a questão do Lucas. Aí ele vê, talvez ele mostra pro público o grupo dele contra ele. E ele pode fazer uma virada de jogo. Ele pode provocar uma situação, né? Leva ele a ser um campeão? Não. Pode levar ele até a final? Vai saber. As dinâmicas mudam muito. Se você pega aí as pessoas do Gnomo Puxadinho, se o Bim tem uma história a favor dele e se vira contra, talvez uma parte do público compre essa história. Sim. Né? E como tá aí um paredão que pode ir 3 fadas, pode acontecer isso outras vezes e o Bim só ir indo mais pra final. Largar o quarto, pega as coisas, vou dormir na academia. Não vou dormir mais aqui, vocês não confiam em mim, as coisas que eu falo, então não é pra confiar, então eu também não quero ficar aqui. E ainda falava, me joga no paredão. Você... Me joga no paredão. Mas é o que vocês já estão fazendo mesmo, que é ficar aí o Lucas querendo me jogar como alvo do líder, você, Fernanda, não acredita em mim, eu já disse pra você da sua história, agora você vem e traz essa história antiga de novo. Eu não mereço isso, Fernanda! E pega e sai, entendeu? Quer abrir o áudio? É o que não. Quer abrir o áudio pro Bim? Porque, na verdade, gente, isso faz parte do jogo. Todo mundo lá dentro faz isso. Pegar uma história e transformar ela a seu favor. Sim. Inclusive, né, a gente comenta muito, e as pessoas lá dentro também, que a Alane faz muito isso. E às vezes até sem ser com ela. Sim. Agora, quando tem uma história com a pessoa, ela tem que fazer. Faz Bim, parte do jogo. Olho, cara. Abre teu olho, Abre Bim. teu olho. Abre teu olho ele mesmo. vai fazer coisa hoje. Vamos ver. Vou aproveitar, a gente vai falar agora sobre o que o Quarto Fada tava comentando na academia e sobre uma mentira que a Giovana contou e que fez com que o Quarto Fada acreditasse. Sim. Mas antes, eu só queria ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Vamos. Aliás, se você quiser mandar sua mensagem, no comentário fixado tem o link, ou então aponta a câmera do seu celular aqui pro QR Code. Agradecer ao Enio Júnior. Ele falou, Enio. oi, mandem um beijo pro meu amor, a Thalita. Digam que ela é meu lar e meu maior presente na vida, adoramos você. Que bonito! Nossa, que romântico, que Enio. bonito! Tá vendo, Thalita, como ele te ama? Nossa. Um beijo pra vocês dois, Um beijo, viu? casal. E obrigado pelo carinho. O fã-clube do Vale a Pena, que sempre tá com a gente, disse o seguinte: quais os talentos vocês iam apresentar nessa festa do líder? Amo vocês em cada pedacinho de vocês. Um beijo. O talento do Voz do Além, acho que é imitar animais, né? Será que eu podia fazer
uma festa tipo Bem-vindo ao Zoo. Não, mas aí, negócio mas assim. aí é o seu talento na festa da Bia. O que você ia apresentar no Ah, show tá, na de festa talento da dela? Bia. É. Eu acho que eu pude. Ah, não. Você estala o braço Isso, também. Ele estala o eu braço. consigo dar 360 No meu braço, corpo. ele faz assim, com o braço assim, ele vira Isso, todo. Ela tá fazendo agora, faz não. Eu dou 360 com as mãos dadas. Então, E eu faço o quê? O meu talento, não sei. Qual que é o meu talento? O seu talento. Ai, amor. Fala. Quando eu era criança, Ah. eu sabia colocar as duas pernas aqui, ó. Aê, Né? Só que um tem dia eu isso. caí no chão assim, com as pernas aqui, não consegui sair, comecei a gritar meu pai chegou, eu tava ali, parecendo uma ginástica olímpica, sem fazer ginástica olímpica, e me ajudou a tirar as pernas, desde então eu não tentei Tava mais. parecendo um pacote. Mas eu poderia tentar esse talento ali no ao vivo. Poderia. É verdade. Um beijo, fã clube. beijo. A Bru Silva falou, por favor, voz, 6 números aqui de boa, na Mega Sena, porque o Voz do Além acertou que a Giovana ia ser líder. Sim. Sua boca é santa, ainda bem que eu te amo. Eu já falei que eu vou fazer o bolão, meu amor. É. Aguarde. Beijo, Gru. Aliás, Beijo. um beijo também pro Will de Patinga, lá da minha cidade, que falou Voz do Além cirúrgico na liderança de hoje. Viu, Mandem um amor? beijo pra minha calopsita Lola. Lola. Manda um beijo pra como que a calopsita faz. Pareceu um bem TV, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? É isso. Muito obrigado pelas mensagens de vocês. Vamos Beijo, voltar aqui. gente. Porque o Grupo Fada foi pra academia conversar aí sobre essa questão da liderança, sobre as pessoas lá, né? O que elas fazem e tudo mais. Eles ali estão super ameaçados. E né? o Davi comentou sobre a questão da Giovana não ter levado a Isabelle pro VIP. Sim. Né? Elas que são próximas afetivamente, e ele comentou que ele já tinha falado pra Isabelle que essa hora ia chegar. Sim. Você tinha até comentado isso aqui em casa, quando Sim. ela deu as pulseiras, né? Sim, exatamente. E ela não leva. E aí eles estão comentando aí, e até que chega um ponto que a Alane e o Matheus também começam a falar sobre o Lucas. E aí a Alane fala o seguinte, ele é frouxo. Isso que ele é. No Sincerão ele fala, aí a gente vai falar com ele e ele vira a cara. Qual é? Tem medo do embate? Não tem argumento? Pra mim ele não tem argumento, ele é frouxo. Aí o Matheus diz, os 2 Sincerões que ele veio falar de mim, ele falou e depois, Matheus, tu vê, né, no meu jogo, a gente não joga junto, no meu ver e tal. Como se viesse se explicar, Aí a Alane diz, me põe no monstro no dia do meu aniversário e de noite, parabéns, viu? Descansa na medida do possível. Ah, vai catar coquinho? Sonso, frouxo, chato, eu não gosto dele. O Lucas é rasteiro, ele não fala ele age assim no Sincerão de propósito, já falei E isso o aqui. Lucas tem pouco mesmo do embate direto, né? Sim. A gente viu aquela história aquela vez do Calabreso com o Davi, Sim. mas começa com o Lucas e depois o Bin entra, que a história do Lucas some. Ele não vai muito pro embate mesmo, né? O Lucas tá se mostrando aquele tipo de jogador que ele joga pelas costas mesmo. É. É só a pessoa virar que ele vai lá e dá a punhalada. É verdade. Foi o que ele fez com a Isabelle, você lembra? E é o que o Bin tá falando que ele tá fazendo Tá com fazendo, ele, né? gato. Na visão do Bin é isso que tá Não põe a mão no acontecendo. fogo, não. Aliás, eu pergunto pra vocês acham que o Lucas ter falado isso, ter levantado essa possibilidade da quinta pulseira ser de algum deles, a Pitel que levantou o nome do Bin, o Lucas concorda? Vocês acham que de alguma forma ele tá dando uma rasteira no Bin? Coloquem nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês. E aí a Alane também, na academia, fala sobre a Giovana. Ela fala assim, talvez agora a gente vai ouvir ela falando, porque ela não fala, no Sincerão pelo menos ela vai falar. Eu gostei, viu? Não mentiu. Não mentiu, disse verdade. Não mentiu. Só que a Alane também não sabia que lá no quarto do líder, a Giovana tava falando dela. Enquanto Tava aproveitando a oportunidade. a Alane falava da Giovana na academia, a Giovana falava da Alane. Aí eles começam a falar aí sobre a Isabelle, sobre uma treta que teve entre a Alane e Isabelle em algum momento. E aí a Giovana... Lá no começo do jogo. E aí a Giovana fala, talvez o ranço que a Alane tem comigo seja o mesmo que ela teve com a Isabelle. Achar que eu estou tendo mais espaço que ela aqui dentro. Então a Giovana acha que é isso que faz a Alane ter um ranço dela. E aí você percebe que durante o momento que eles estão conversando sobre jogo ali, eles falam muito sobre aproximação. O Lucas, inclusive, chega a dizer que a aproximação da Lady com as fadas era muito bom pra ele, porque se as fadas levantassem o nome dele, ele não era colocado no paredão, porque a Lady ia acabar ajudando ele, protegendo ele. Sim. Então você percebe como ali dentro, né, tem amizade, mas tudo é sobre jogo. E aí a Pitel vira e fala pra Raquel e pra Giovana justamente isso. Ela fala assim, ó,
Eu concordo com essa leitura de jogo e eu acho que o que eu penso é que vocês com a Isabelle, vocês e a Isabelle têm que fortalecer vínculos sim, porque faz vocês chegarem mais longe, porque ela não deita, ela diz, se for votar nelas eu não voto. Então a Pitel fala aí pra Raquel e pra Giovana não deixarem de ter um vínculo com a Isabelle, pra Isabelle defender elas em possibilidade de votação lá no grupo Fadas. Mas em algum aspecto também, eu não duvido que a Giovana não tenha chamado a Isabelle pro VIP, pra Isabelle não ficar lá no quarto e não levar informação pro Fadas. Eu acho que a Giovana não tá tão segura assim com a lealdade da Isabelle. Nessa altura do jogo, eu acho que assim, já tá muito claro, elas já falaram isso várias vezes, né? Que elas têm um carinho, mas jogam diferentes. Sim. Com 3 pessoas no VIP, além da líder, eu até entendo ela não chamar a Isabelle. Mas é claro que isso também não deixa de ser uma justificativa para as pessoas que falam com a Isabelle que ela não é prioridade. Exatamente. Porque se ela fosse prioridade, mesmo ia ultrapassar a questão do jogo. Ela levaria, mesmo que ela falasse, Isabelle, quando for conversar de jogo, eu sei que você não gosta, aí a gente avisa você e você sai, mas não, ela nem chama, né? É verdade. Então aí também, falando sobre essa Eu acho que o Fadas, inclusive, pode estar até usando isso pra inflamar um pouquinho a Isabelle e trazer ela mais ainda pro lado dele, sabe? E faz todo sentido, porque tem uma lógica, né? E porque é uma coisa que nem a própria Isabelle falou que ela tava chateada. Assim que termina as pulseiras, o Davi já vai e já abraça a Isabelle e já fala, não fica chateada não pelo lance das pulseiras. Parece que ele já tá falando pra ela, sabe? Mas você vê que a Isabelle fica um pouco assim, ela fica mais calada. Mas ela não verbaliza nada. Mas aí é do jogo da Isabelle também, que é bem difícil de verbalizar. Vamos ver, talvez ela fale alguma coisa também, né? Ou tenha falado aí durante a madrugada e a gente não tenha visto, porque é tanta falação, tanta câmera, eu não vi ela falando não. E aí sobre conveniência, o Lucas comenta com a Lady sobre a reaproximação dele com os gnomos. A Lady diz assim, eu jogando no gnomo, que loucura, o povo lá fora deve estar me chamando de quê? Aí o Lucas fala, eu também não jogava com os gnomos, apesar de sempre ser próximo deles. A minha questão lá sempre foi a seguinte, a minha resenha lá sempre foi mais fácil. Eu sempre trocava mais ideia com a galera do gnomo, porque é uma galera mais divertida, descolada, popular, sabe? Só que eu não me sentia confortável de jogar com gnomo porque era muita gente. As pessoas pensavam diferente de mim. Não cabia. Agora, nesse momento do jogo, é um momento que cabe. E aí a Lady diz o seguinte, eu só fui meio que jogar pra lá por conta da situação daquele bolo de movimento mesmo. Senão eu ia continuar neutra. Senão eu vou tomar na tarraqueta, que vem os dois pra cima de mim. E é interessante, né, gente, o quanto que as pessoas elas falam assim, eu não tenho medo de ir pro paredão, eu não tenho medo de ir pro paredão. Mas na hora de ir pro paredão, ninguém quer. Não dá. Né? Falar, tanta gente que fala, eu tô segura nesse paredão. Quando vai ver o batimento... 197, é verdade, é verdade. E aí vem uma mentira. Por quê? O que a Giovana faz? Ela tava ali conversando com o pessoal no VIP e ela percebe que o Matheus tava passando e tal, e a Giovana joga uma mentira. Lembra que o quarto magia fechou? Ela diz que a câmera lá da central do líder que ficava no quarto magia foi pra área externa. Isso porque até então, todo mundo que é líder só consegue ver dentro da casa, não consegue ver a área externa. Por isso, muitas vezes, as pessoas saem da casa pra conversar sobre jogo lá fora. Quando a Giovana comenta e é uma mentira, porque não foi pra área externa, a câmera foi pra cozinha, aumentou uma outra câmera da cozinha, ela comenta em voz alta que foi pra área externa pra ver se, por um acaso, essa fofoca espalha. E ela atrapalhasse o jogo deles. Exatamente. Né? Impedisse deles conversarem lá fora. E é o que acontece. O Matheus ouve e vai falar com a Beatriz, com a Alana e com o Davi. Gente, a gente tem que ficar esperto, porque eu ouvi ele falando que agora tem uma câmera aqui na área externa. Então a gente não vai poder ficar conversando sobre jogo aqui, porque o que vai acontecer? Eles vão acabar ouvindo o jogo. Então é uma mentira que a Giovana conta, que o pessoal ali do grupo Fada pega, e agora eles devem ir pra academia, né? Pra poder conversar sobre o jogo. Não tem câmera na academia, né? Não, ela fala... Então, eles ficam questionando, onde é essa câmera externa? Porque ela só fala câmera externa. E eles ficam olhando, qual que será essa câmera externa? Sim, é verdade. Né? Então vamos ver se vai continuar aí essa mentira. Porque é uma mentira que... É um blefe bom. É um blefe. Pensando na perspectiva do jogo, bem até bom. Porque as pessoas só vão descobrir isso se por um acaso alguém dos gnomos contarem
ou se quando alguém do Fada for líder novamente, Sim, né? Mas sim. pode pensar, inclusive, que tiraram a câmera externa. Mudaram de novo. Ou podem pensar, realmente blefaram. Vamos ver o que vai acontecer durante o dia, agora que a Raquel tem esse poder coringa. Coloca aí nos comentários o que você tá achando da altura o jogo nessa altura do campeonato, né? Eu tô achando Inclusive, que ganhou um fôlegozinho aí, cara. Vamos ver o que vai acontecer e a gente pode voltar com uma live ou com um vídeo. Sim! Fiquem ligados aí, porque vocês sabem que aqui a gente observa tudo e volta o quê, Voz do Além? A qualquer momento. Um beijo!